Principalmente nos dias atuais, ainda é muito comum o número de empresas que acabam gastando muitas horas em reuniões. E muitas vezes, uma reunião que foi programada para ter apenas 30 minutos acabam levando horas e horas sem que os participantes percebam. E muitas vezes, fatores como fugas da pauta, discussões agressivas e falta de objetividade são alguns dos pontos que contribuem diretamente para que a reunião possa levar muito mais tempo do que foi programada. E no final da conversa, o grupo falou de tantos e tantos assuntos que será necessário marcar outras reuniões para poder abordar todos esses temas. E para evitar que isso aconteça e garantir uma boa produtividade na reunião, é fundamental que possam ser criados hábitos simples e didáticos para a condução dessas reuniões. E para que isso aconteça, nós separamos alguns pontos que vão te ajudar a fazer essa parte de forma correta. Fala gestores, Luciano Oliveira do canal Papo de Qualidade. Bom, hoje eu quero te fazer uma pergunta bem simples. Você já participou de reuniões com assuntos que poderiam ter sido resolvidos apenas com envio de um e-mail ou apenas uma ligação? Já aconteceu de você sentir que perdeu seu tempo fazendo algo que não era necessário? E se isso já aconteceu com você, não precisa se preocupar, pois a grande maioria das pessoas que trabalham em empresas tem uma grande dificuldade em identificar uma reunião que poderia ter sido apenas um e-mail, ou até mesmo conduzir e gerenciar uma reunião de forma simples e objetiva. E para te ajudar nesse processo, nós separamos 5 pontos que vão ser cruciais para você entender, gerenciar e também organizar corretamente uma reunião aí na sua empresa. Bom, e o primeiro ponto que você deve considerar é ter uma sistemática ou um padrão para solicitar essa parte das reuniões. É muito comum em algumas organizações, até pela quantidade de processos, de não conformidades que acontecem ali dentro da parte produtiva ou até mesmo dentro da parte administrativa, serem solicitadas várias reuniões ao decorrer do dia. Então, deve ser padronizado os assuntos que devem ser abordados e também os colaboradores que podem solicitar essas reuniões. Eu mesmo já trabalhei em empresa que qualquer não conformidade, o próprio operador da máquina queria solicitar uma reunião, ou muitas vezes a própria liderança abriu uma não conformidade ali dentro do processo, dentro dos procedimentos de trabalho, e eles queriam solicitar uma reunião. Então, tenha um padrão. Defina quem realmente pode solicitar uma reunião, quais os assuntos que podem ser abordados em uma reunião e defina também um tempo para cada reunião. Podem acontecer reuniões rápidas ali durante o processo de trabalho, junto com a parte técnica, que não podem passar de 10 minutos ali, caso a empresa acorde dessa maneira, e também reuniões que podem envolver a parte da gerência, a parte dos setores administrativos ou setores que trabalham diretamente interligados ali com a parte produtiva, como por exemplo o setor de compras, o setor de PCP, e aí deve ser programado um tempo para ser definido nessa reunião. Também deve ser direcionada a pauta e a forma como isso vai chegar até os gestores. Pode ser com comunicado interno ou pode ser realmente por um e-mail, informando a parte da reunião, o tema, o objetivo e também quantos minutos essa reunião deve levar. E aí nessa reunião deve ser pontuado apenas o assunto que foi enviado por e-mail e não abrir precedentes para que vocês possam discutir outros assuntos. Então a reunião deve ser simples e objetiva dentro da pauta que foi enviada. Então não é legal que os colaboradores percam o foco do assunto que vai ser abordado. E aí também que se respeite todos os horários que foram padronizados. O segundo ponto que é crucial é que você deve desenvolver um facilitador. Ou seja, ou uma pessoa da qualidade, que está diretamente ligada aos processos, ou cada reunião deve ser verificada por um facilitador. Então, esse facilitador ele vai ter a responsabilidade de comunicar aos envolvidos sobre a reunião, verificar os horários e também estudar a pauta para que possa entender e fazer a melhoria dos processos. É ideal que você faça isso para que você possa realmente chegar e entender todos os assuntos que vão ser abordados e não simplesmente que chegue e comece a ser discutido assuntos aleatórios. Então, esse facilitador pode ser a pessoa da qualidade, só tem que se tomar um pouquinho de cuidado, porque senão a pessoa da qualidade ou o responsável, ele vai ficar sempre fazendo reuniões ali diariamente e não vai conseguir dar conta de outros processos que são inerentes ao sistema de gestão da qualidade. Ou mesmo uma pessoa que seja definido ali pela equipe. Em cada reunião pode ser definido um facilitador, como nós citamos, ou então mesmo um facilitador que seja padrão. Então, quando alguém tiver alguma dúvida, possa chegar nessa pessoa, possa consultar para tentar marcar essa reunião. E caso esse facilitador identifique que essa reunião não é necessária, ele pode gerenciar de uma outra forma, apenas com e-mail, como nós falamos, ou uma reunião rápida entre os demais setores ali para que possa ser resolvido da melhor maneira possível.
O foco, pessoal, é resolver o problema de uma forma simples e objetiva, tá? Então, muitas vezes as empresas fazem reuniões e nada é resolvido. Por quê? Porque não tem uma didática para que seja resolvido. Então, tem que tomar esse cuidado. Bom, e se esse vídeo já tá te ajudando de alguma forma, já deixa o seu like. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreva no nosso canal, ative todas as notificações, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, para que assim o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e a gente possa alcançar o máximo de pessoas possíveis. E o terceiro ponto é que tem que ter uma ata para poder verificar essa reunião e padronizar tudo que foi discutido. Essa ata é ideal que seja desenvolvida pelo setor da qualidade, seja padronizada, seja passado para os colaboradores treinado também e seja avaliado. Por quê? Porque muitas vezes nas reuniões o pessoal começa a definir alguns assuntos, alguns pontos, alguns objetivos ali que vão ser tratados, alguns responsáveis e também os planos de ações ali dentro das reuniões, e muitas vezes isso não fica acordado e nem fica registrado dentro de uma ata. E aí muitas vezes causa uma série de dor de cabeça, o pessoal acaba esquecendo que passou aquela data, ou mesmo que era responsável por uma determinada atividade, e muitas vezes o plano de ação acaba não sendo desenvolvido, acaba não tendo o andamento correto. Então é ideal ter uma ata de reunião com o nome dos envolvidos, com todos os pontos que foram abordados, com os planos de ações, datas dos responsáveis e também a assinatura de todos ao final dessa reunião. Para quê? Para que assim possa ficar registrado e possa ser gerenciado corretamente. Bom, gestores, e o quarto ponto é que você deve conhecer muito bem a pauta que vai ser discutida. Então, para você que está sendo facilitador, que está mandando e-mail ou até mesmo um comunicado interno ali para determinada reunião, é ideal que você conheça, aborde esses temas e também consiga de alguma maneira fazer o desenho, o esboço de tudo que está sendo discutido. Eu muitas vezes, quando eu participava de algumas reuniões, muitas vezes essa reunião, por exemplo, é da parte financeira. Então a parte financeira estava com problema na parte do recebimento, que não eram lançadas as notas corretamente, por exemplo. Então eu estudava um pouquinho o tema, lia os manuais, tentava entender como estava funcionando e muitas vezes dentro da parte da reunião eu montava um fluxograma bem rápido com as alterações que iam ser necessárias. Como eu era responsável pela qualidade, eu já fazia essas alterações, enviava para os gestores, eles aprovavam por e-mail e depois eu imprimia todos os documentos necessários para poder fazer a parte de atualização, treinamento e acompanhamento dos colaboradores. Então é ideal que seja feito dessa maneira, que você consiga entender os processos, que você consiga desenhar todos os processos que são necessários, essas alterações, a parte do treinamento, claro, com os responsáveis de cada setor e também um acompanhamento dessas ações. Se você fazer isso de forma correta, tenho certeza que todas as reuniões elas vão ser produtivas e você vai conseguir extrair o melhor de cada um dos gestores. Bom, gestores, e o quinto e último ponto é que você deve estabelecer um plano de ação. Como citado no ponto anterior, é muito comum não fazer corretamente a parte dos registros, o plano de ação e o acompanhamento. Então todo esse plano de ação que foi desenvolvido, por exemplo, uma alteração de um determinado processo, uma verificação, aprovação de um novo processo, treinamento dos colaboradores e também o acompanhamento desse plano de ação deve ser feito por todos os gestores. Então, é ideal ao montar essa ata de reunião ser colocado todos os pontos específicos para cada colaborador, as datas, os responsáveis e também quem vai fazer a parte da checagem, a parte da auditoria para verificar se todas as ações implementadas estão realmente sendo implementadas na prática e estão surtindo os efeitos necessários. Então, para você que ainda não sabe como fazer um plano de ação corretamente, nós estamos deixando aqui no card um vídeo com a metodologia 5W2H, que vai te ajudar a entender e montar um plano de ação correto aí na sua organização. Bom, e como nós analisamos nesse conteúdo, primeiramente é ideal entender se o assunto abordado realmente deve evoluir para uma reunião. Caso sim, essa reunião deve ter um tempo para início e término, ou seja, deve ser discutido apenas o conteúdo pautado, sem fugir para demais assuntos. Assim também como o desenvolvimento dos registros necessários e conversão de todos os pontos para um plano de ação, que auxilie diretamente no processo de melhoria contínua da organização. Bom, gestores, espero que esse conteúdo tenha contribuído diretamente para que você consiga gerenciar o processo de reuniões aí na sua empresa. Se possível, já segue nosso perfil no Instagram, Papo de Qualidade. Lá nós temos conteúdos diariamente para vocês. Se possível também, já deixe seu like, se inscreva no nosso canal e sempre deixe aqui nos comentários dúvidas e possíveis temas para que a gente continue desenvolvendo conteúdos cada vez mais relevantes sobre o sistema de gestão da qualidade. Muito obrigado e nos vemos na próxima.